Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora em que forem a ver este vídeo. Chamo-me Jéssica Brito, estudante de Gestão Empresarial. No âmbito da cadeira de Gestão de Contabilidade Financeira, eu irei apresentar a norma 24, que fala sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Em termos de estrutura, eu irei apresentar o objetivo, o conceito, o âmbito, o reconhecimento, a mensuração, reembolsos, alterações nas provisões, aplicação das regras de mensuração e reconhecimento, divulgações e exercícios. Como objetivo, esta norma tem como objetivo assegurar a aplicação de critérios do seu reconhecimento e termos bases de mensuração desta mesma norma. Conceitos. Nós, para apresentarmos esta norma, precisamos ter noções mínimas e básicas sobre os principais conceitos sobre as provisões, na qual consideramos que são estimativas de perdas de ativos ou obrigações com terceiros, ou seja, provisão é tudo aquilo que nós temos como expectativa em termos de perdas de algum ativo ou de alguma obrigação com terceiros, ou seja, por exemplo, no caso de processos judiciais em que nós estamos dentro deste processo, portanto, nós já fazemos uma estimativa de quanto é que nós teremos em termos de gasto para este processo judicial e já fazemos as nossas provisões para custear estas dívidas. E temos também os ativos contingentes, que é um ativo possível que surge em eventos passados e que está confirmado a partir de eventos futuros, ou seja, são coisas que não estão sob o controle da empresa, mas que advêm de eventos passados, ou seja, em que será confirmado em algum momento futuro. Ou seja, no caso de, por exemplo, a venda de algum ativo da empresa, em que nós fizemos a venda ou, por exemplo, perdemos algum ativo no passado e por conta disso nós estamos à espera de um reembolso por parte da seguradora, por exemplo. Então, isto é um ativo, porque nós não sabemos quando iremos receber, mas temos noção de que em algum momento nós iremos estar a receber, só que por não estar sob o controle da empresa, nós não temos noção e considera-se um futuro incerto. Portanto, tratam de ativos contingentes, ou seja, algo que a empresa tem a receber como benefício, mas que nós não sabemos quando iremos estar a receber. E temos também os passivos contingentes, que é alguma obrigação possível que surja de eventos que aconteceram no passado, que nós ainda não sabemos quando é que irá acontecer e que também não estão sob o controle da empresa. Portanto, como eu expliquei anteriormente no vídeo, em que, por exemplo, no caso do processo judicial por algum colaborador que processou a empresa, nós sabemos que vamos ter que incorrer algum custo por aquele processo, mas não sabemos quanto é que será. Por conta disso, nós devemos fazer provisões por conta deste pagamento, por este passivo, por esta saída de valores que a empresa irá incorrer em algum momento ao longo dos anos em que a empresa estiver a operar. Âmbito. Esta norma não se aplica aos que resultam de contratos executórios. Não se aplicam também aos que estão cobertos por uma outra norma, diferente da norma 24, e também não se aplicam aos instrumentos financeiros que incluam garantias no âmbito da norma 25. E também considera-se provisões os passivos de data ou quantia incerta. Portanto, como eu expliquei anteriormente, nós só consideramos provisões, nós consideramos como provisões os passivos em que nós não sabemos quando é que iremos pagar dívidas que nós temos, mas não sabemos quanto é de concreto e que também não sabemos quando é que iremos pagar por este passivo. No reconhecimento, uma provisão apenas é reconhecida
quando a entidade tem uma obrigação legal ou construtiva em resultado de algum acontecimento passado, e quando é provável a saída de recursos que incorporem benefícios econômicos, que será necessária uma liquidação para esta obrigação. E também poderá ser uma estimativa fiável da quantia de uma obrigação. Quanto à mensuração, para as provisões, para uma melhor estimativa de algum dispêndio ou de alguma perda que nós teremos, é exigida que a liquidação da obrigação seja na presente data de balanço. E para a melhor estimativa deste dispêndio, é exigida que a quantia de uma entidade pagaria racionalmente para liquidar a obrigação na data do pagamento ou para transferir para um terceiro momento. Quanto ao reembolso, para o reembolso esse deve ser tratado como um ativo separado, em que nós não devemos reconhecer esta quantia para o reembolso se exceder o montante desta provisão. Ou seja, se o valor for superior ao que nós tínhamos estimado, deve ser reconhecida em separado e não reconhecida como um reembolso. Caso haja alguma alteração nas provisões, devem ser revisadas no final de cada período contabilístico para refletir melhor estimativa corrente. Portanto, se durante o processo, durante o ano do nosso ano contabilístico, houver alguma alteração nesta estimativa que nós já havíamos feito, nós devemos refletir e melhor estimar este nosso custo na data em que nós estivermos a fazer o nosso fecho contabilístico. Aplicação da norma e mensuração e reconhecimento. É feita o reconhecimento de perdas operacionais futuras, contratos onerosos e reestruturações. Portanto, são estas situações em que nós estamos diante de processos de provisões. São os casos mais prováveis em que nós encontramos casos de provisões, quando temos alguma perda, quando temos processos judiciais em custo, quando fazemos reestruturações nas nossas empresas e por algum motivo temos que estar a incorrer a custos para fazermos o reembolso ou pagamento por essas reestruturações para nos desfazermos de algum ativo na empresa. Quanto às divulgações, as empresas devem fazer as divulgações das quantias registradas no início e no fim do período contabilístico, as provisões adicionais continuadas do período, incluindo os aumentos em provisões existentes, as quantias não utilizadas durante o período, as quantias não utilizadas e revertidas durante este período, uma breve descrição na natureza da obrigação e a data em que se espera que haja as correspondentes saídas de benefícios econômicos, indicação das incertezas que envolvem a quantia de qualquer reembolso esperado, divulgando a quantia que qualquer ativo que tenha sido reconhecido para este reembolso. Exercício. O empregado moveu um processo judicial reclamando uma indemnização de 50 mil meticais. No ano de 2020, a perda foi considerável provável. Em 2021, considera-se que a perda é possível. Efetue lançamentos contabilísticos aplicáveis e considere a taxa de imposto sobre lucro de 30%. Para a nossa resolução, no lançamento contabilístico do ano 2020, nós debitamos a conta 661 de provisões do período para processos judiciais em custos, o valor de 50 mil meticais. Creditamos a conta 481 de provisões de processos judiciais em curso, o mesmo valor de 50 mil meticais. E debitamos a conta 4461 de ativos de impostos diferidos, o valor de 15%, equivalente aos 30% mencionados anteriormente.
e creditamos a conta 852 de imposto sobre rendimento de imposto deferido no valor de 15 mil meticais. No lançamento contabilístico do ano de 2021, nós debitamos a conta 481 de provisões de processos judiciais em curso, valor de 50 mil meticais, creditamos a conta 7431 de reversões e provisões de processos judiciais em curso, valor de 50 mil meticais. E debitamos a conta 852 de imposto sobre rendimento, de imposto deferido, 15 mil meticais, e creditamos a conta 4461 de ativos por impostos deferidos na mesma quantia de 15 mil meticais. De uma nota, a reversão para a provisão deve ser efetuada à luz do princípio da prudência, o que implica que, em caso de dúvida, deverá ser mantida a provisão, no pressuposto da realização do ativo por impostos deferidos. E obrigada.